Então vamos começar. Então, como eu já abordei na aula sobre o raio-x do abdômen agudo, eu coloquei, né, que a gente viu que o raio-x ele pode ser um método inicial, mas assim, se for escolher um método, pessoal, um único método de imagem no paciente com dor abdominal aguda, vários artigos aqui, desde 92, como a gente vê aqui embaixo, ó, vários artigos eles relatam então que a tomografia é o método isolado que é o melhor método, com maior acurácia, né? Próximo a 95% nos casos de abdômen agudo. Tá? Porque, além do diagnóstico da patologia, a gente consegue ver a extensão dessa doença, né? Dessa patologia, né? A gravidade dela. Algo que no raio-x é mais difícil. Né? Esse artigo, pessoal, eu revisei ele, é da European Radiology de 2017, um artigo recente. Olha que interessante. Ele avaliou, tá? Fazer tomografia, tá, sistemática no paciente com dor abdominal aguda, tá, na emergência, tá, em pacientes idosos, olha que era um subgrupo de pacientes idosos que chegavam na emergência com dor abdominal aguda. Tá. Daí eles faziam tomografia. Tá. É um artigo recente, bem interessante, em que ele comparou, né, a tomografia com os outros métodos de imagem, né? E ele relatou, então, um aumento de acurácia, ó, do diagnóstico do abdômen agudo de 76,8% para 85%. Tá? Então, veja um aumento importante usando tomografia. Tá? Muito importante também que ele concluiu, pessoal, que isso aqui otimizou, ó, a internação apropriada e a liberação dos pacientes, porque se o paciente vai lá e faz um raio-x, eu fico na dúvida, eu não consigo liberar aquele paciente, né? Agora, se o paciente vai lá e faz uma tomografia, eu vejo que o paciente não tem nada, eu consigo liberar ele para casa tranquilo, né? Ou se ele tem, tu vai otimizar aqueles pacientes que têm as doenças mais graves, que têm que ficar internado, ou outros que podem fazer tratamento em casa, né? Dependendo, tá? E outro dado interessante desse artigo, que a tomografia diagnosticou 30% de condições abdominais que o médico da emergência não suspeitou pelo exame clínico, tá? Esse outro artigo de 2000, né, do AJR, que é uma American Journal of Radiology, ele também avaliou o impacto da tomografia abdominal no manejo de pacientes com dor, né, na emergência, dor aguda. Né? E olha só, a tomografia, ela foi um método que conseguiu, inclusive, reduzir hospitalar, ó, em 23,8%. Então, tu reduziu, por quê? Por realmente internar aquele paciente que tem uma doença, uma patologia abdominal grave, né? Então, tu consegue reduzir a admissão hospitalar, reduzir custos, né? E com isso atender os pacientes que realmente necessitam. Tá? Além disso, pessoal, os pacientes que tinham uma doença, né, uma patologia abdominal cirúrgica, a tomografia ela consegue te dar uma noção de tempo de intervenção cirúrgica. Por que mais oportuno? Por que isso? Porque tem certas patologias que tu tem que fazer uma cirurgia mais urgente. Outras tu pode esperar um pouco, melhorar um pouco a condição do paciente, né? Então isso é muito importante, né? O tempo de intervenção cirúrgica na tomografia ele vai te dar um tempo mais adequado. Além disso, olha, pessoal, vários artigos aqui, tanto de medicina de emergência, quanto de, enfim, de revistas cirúrgicas, né, mostrando que a tomografia ela tem um valor preditivo negativo alto, ou seja, ela consegue excluir várias patologias. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu consigo ver, então, cálculo renal, consigo ver apendicite, consigo ver diverticulite, consigo ver o abdômen agudo obstrutivo, consigo ver o pneumoperitônio, né, que é o abdômen perfurativo, consigo ver uma entidade que pode simular também dor abdominal aguda, que é o aneurisma de aorta abdominal. O paciente com aneurisma de aorta, que está um aneurisma que rompeu, ou que está em expansão, um trombo, né, também pode dar dor. Então, tudo isso aqui, ó, eu consigo excluir com a tomografia. Tá? Com um raio-x nunca vou conseguir ver tudo isso aqui, né? Nem com ultrassom. Tá? Então, guardem isso aqui, um valor preditivo negativo alto. Tá? Aquela mesma pergunta que eu fiz na aula do Psy, né?
Então, com isso, não existe espaço para radiografia abdominal. Aqui vou passar rapidamente, que a gente já viu essa parte, mas as principais indicações que a gente tem, que pode ser feito raio-x de abdômen agudo, e aqui eu digo, tem gente que vai direto para a tomografia, tem gente que pede o raio-x antes, mas assim, não tem certo ou errado, né? Uma tendência, por exemplo, dos médicos mais antigos, cirurgiões mais antigos, eles gostam bastante do raio-x, porque eles sabem ver, né? Já o pessoal mais novo já vai direto para tomo, né? E depende muito tem essa questão da faixa etária, né? E enfim, e também de tu ter a disponibilidade do método, né? Para te poder ter um método rápido, com resultado rápido. Bom, pessoal, aí eu fiz uma pesquisa, né? Essa aula fiz o ano retrasado, eu inclusive dei ela para o pessoal da residência de cirurgia aqui do hospital, tá? Eu peguei alguns critérios do ACR, né, que é o American College of Radiology. Ele dá os critérios, né, que vocês também estão vendo pelos artigos lá, os critérios dos exames de imagem. E daí a gente vai aplicar isso para... Eu fiz uma adaptação, eu peguei isso aqui, peguei a nossa realidade do hospital da PUC e fiz uma adaptação. E é isso que eu passei para eles e tento passar também para vocês. A gente tem, pessoal, 8 cenários, principais 8 cenários na avaliação do paciente que chega na emergência com dor. Tá? Cenário 1 é aquele paciente com suspeita de obstrução intestinal ou perfuração. Tá? Vamos primeiro para esse cenário. Então, esse cenário 1, como a gente viu na aula da PSI, a gente pode fazer o raio-x como primeiro método, mas o melhor método é a tomografia. Não está errado tu pedir primeiro ele, tá? Ok? Então, já mostrei isso aqui de novo. Tomografia é o melhor método. Principalmente, pessoal, guardem isso. Maior coragem para a causa da doença, da obstrução, a causa e as complicações, que são isquemia, volvo, perfuração. Né? No raio-x é difícil de tu ver as causas e complicações. E o cirurgião, ele quer saber isso aqui antes de operar o paciente, para ele ir preparado. Né? O que tu vai procurar, a gente já comentou também na PSI, né? O padrão de distribuição do gás e o gás fora de alça. Né? E aí tu vai ter obstrução gasosa anormal, tu pode ter uma obstrução mecânica de delgado ou de grosso, ou seu ilho funcional, se só não tem nada mecânico obstruindo. Né? Para a gente revisar, o mais comum quando obstrui o delgado é o quê? É bridas. O mais comum é bridas. O paciente que já fez alguma cirurgia na barriga, né, no abdômen, ele pode formar essas bridas, né, por um processo inflamatório pós-cirúrgico, e isso causa, né, a obstrução intestinal. Então, o aspecto típico é aquelas alças, né, com empilhamento de moedas, com os níveis hidroaéreos, visto na incidência ortostática, esses níveis hidroaéreos, né? Então, bem tranquilo, a gente já mostrou vários casos. E, de novo, a gente vai, então, no raio-x a gente consegue ir mais ou menos até aqui, né? Existe obstrução aonde? A grau. Agora, a tomografia, de novo, causa e complicações. Complicações são isquemia, perfuração e volvo. Aqui, esse caso, mostrando, então, as alças de delgado dilatado, aqui no paciente deitado, né, do cubo dorsal, e aqui o paciente em pé, mostrando os níveis hidroaéreos, né, era uma aderência, uma brida. Esse caso, pessoal, bem difícil, esse caso aqui foi muito difícil, né, é um caso que eu trouxe lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu trabalho lá também, e um raio-x que praticamente foi dado como normal na interpretação, mas vocês vejam que tem um sinal aqui interessante, se alguém lembra da aula. Quando está obstruído o intestino, tu pode ter, como mostrei antes, os níveis hidroaéreos, mas quando tu tem muito líquido no abdômen, como é que tu tem? Tu tem o abdômen com pouco gás, o gasless, né? Então vocês vejam que nesse abdômen, aqui a parte ortostática e aqui a parte do decúbito dorsal, praticamente são muito pouco gás, né? Tu vê só umas áreas mais densas, enoveladas aqui, ó. Me faz pensar que isso aqui possa ser uma alça, ó. Possa ser alças de intestino delgado, cheia de líquido, né? Então, é um caso bem difícil. Esse paciente foi à tomografia. Olha que interessante. Então, isso aqui que a gente está vendo na frente, né? São as alças de intestino delgado. Vocês vejam, cheia de líquido, ó. Tá vendo? Cheias de líquido. Só um pouquinho de gás ali na frente.
E aqui a gente viu a causa da obstrução. O que que é isso? Aqui tem uma alça de Delgado, né? Dilatada, e dentro dela tem um cálculo, né? Pelo menos essa imagem redondinha aqui, um anel meio hiperdenso. Isso aqui é um cálculo de via biliar, né? Um cálculo um cálculo da vesícula biliar, né? Que através de uma fístula da vesícula biliar com o duodeno, esse cálculo ele entrou no trânsito intestinal, certo? E foi causar lá embaixo uma obstrução intestinal, né? Por um cálculo de via biliar. Isso tem um nome, isso é chamado iliobiliar. Guardem isso, iliobiliar. É quando um cálculo, através de uma fístula, né, uma comunicação da vesícula biliar com o intestino, ele vai entrar no trânsito intestinal. Em algum lugar ele vai trancar e vai causar um quadro de obstrução intestinal, né? Tranquilo. Prof? Só um pouquinho depois, vamos fazer no final, que estou gravando a aula, pode ser? Ah, sim, claro. No final a gente faz as perguntas, vão anotando aí. Então aqui, ó, olha que interessante esse caso. Aqui, ó, desculpa. Isso aqui é uma tomografia no plano coronal, estão vendo aqui? Esse caso até foi interessante, estão vendo que dentro do intestino tem um líquido branco, ó, denso. Esse paciente, a gente pode também, quando o paciente está obstruído, lançar a mão de fazer um contraste, que o paciente toma via oral. Esse contraste ele é mais branquinho, mais denso, né? E aí ele consegue mostrar bem o trajeto do intestino. Nesse caso aqui, ó, a gente tinha alças de intestino delgado obstruídas, ó, dilatadas. E vejam aqui, ó, aqui que eu tenho aqui uma alça entrando aqui, ó, no canal inguinal. Então esse paciente é uma causa mais comum, desculpa, rara de obstrução de delgado, mas ele tinha uma hérnia inguinal, né, que estava causando uma hérnia encarcerada, né, causando uma obstrução do intestino delgado. Tá? Olha esse caso aqui também, ó, uma alça de intestino delgado com um stop, ó, tem uma parada bruta dela. Isso daqui, então, era uma alça então, de delgado que estava obstruída aqui por uma brida. Ó, tá? Aqui um outro caso, ó, alça de intestino delgado, bem dilatada na tomografia. E aqui embaixo nas setas, que eu tenho aqui, uma massa. Ó, isso aqui é uma lesão. Ó, esse redondinho aqui que eu estou apontando com a seta aqui, é uma lesão de intestino delgado, um tumor de delgado, né, causando essa obstrução de intestino delgado, que é bem mais raro, mas pode acontecer, tá? Olha esse caso aqui. Esse caso aqui é bonito, é de um artigo, essa imagem aqui, para mostrar como pode acontecer as bridas, né? Então, na tomografia, a gente vê uma alça de intestino delgado, torcida, ó, aqui mostrando que as bridas elas podem causar, então, obstrução das alças intestinais, às vezes em mais de um ponto, né? Então, as bridas, na tomografia, a gente só vê a redução de calibre, ó. Aqui está dilatado, aqui tá vazio. Mas aqui ele mostrou essa imagem, fez um desenho para mostrar como é que é essas bridas. Aqui uma outra causa, né, de intestino delgado dilatado, estão vendo aqui? O que aconteceu aqui, ó? Parece um grão de feijão, né? Mas isso aqui não é um sigmoide, é uma alça de delgado. O que aconteceu aqui? Uma torção dessa alça. Ela torceu, né? Então ela torceu e forma então esse aspecto assim de uma obstrução que a gente chama em alça fechada, porque ela torce sobre si mesmo, ó, como aqui no esquema, e fica dilatada. E esse tipo de obstrução em alça fechada, que a gente chama, você já deve ter ouvido falar, mas se não ouviram falar, é isso aí, quando a alça torce, né, e ela fica fechada, né? E esse tipo de obstrução é bastante grave, por quê? Porque essa torção, ela tende a reduzir ou até causar um bloqueio total, né, do suprimento sanguíneo. Então o paciente vai ter isquemia dessa alça. Essa alça vai começar a ficar isquêmica e pode, enfim, ficar necrótica, perfurar. Então esse tipo de obstrução aqui, no raio-x é muito difícil de ver, né? Na tomografia é fácil de ver e é uma situação de alta gravidade, porque esse paciente aqui ele tem que ser operado muito mais rápido do que um paciente que não que tem uma obstrução que não é em alça fechada, porque essa daqui, como eu falei, tem risco de isquemia, de infarto dessa alça. Aqui para mostrar como é que é a imagem do infarto de uma alça, desculpa, é isso aqui, ó.
Estão vendo nas setinhas aqui um monte de bolinha preta, desculpa, ó, na parede da alça e também aqui nos vasos, ó. Isso aqui tem um nome, se chama pneumatose, pneumatose intestinal. O que é isso? Quando uma alça fica necrótica, com infarto, começa a penetrar gás na parede do intestino. A gente não deve ter gás na parede do intestino, então esse gás ele vai penetrando na parede do intestino, certo? Inclusive ele vai sendo drenado pelas veias. E a tendência dele, nos casos mais graves, é esse gás, então, que está na parede do intestino, é drenado pelas veias, ele vai chegar lá na veia mesentérica, da veia mesentérica vai para a veia porta e a gente consegue ver gás dentro do fígado, tá? Acho que depois eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Mas é um sinal, então, de infarto, de isquemia intestinal. Aqui uma outra lesão, aqui nesse caso é um tumor, né? Um grande tumor intestino delgado, né? causando uma obstrução intestinal. Então as causas são mais variadas, né? A tomografia a gente vê muito bem. E as causas de grosso, a gente já viu que o mais comum é a neoplasia, né? De novo, para o grosso, a gente tem na tomografia um melhor método, principalmente para as causas e complicações. A gente já viu isso aqui no Epsi, então tu vai ter uma dilatação do intestino grosso, né, com o cólon dilatado, maior do que 6 centímetros, e o seco maior do que 9. Tá? Aquela questão do volvo de sigmoide, a gente também já viu, é quando torce, é um sigmoide de um paciente geralmente idoso, alongado, cronicamente distendido. Isso aqui vai torcendo, né, pode torcer, né, e formar esse volvo, que a gente chama, que é uma torção do sigmoide, dá o aspecto do U invertido ao grão de café. A gente vê no raio-x, isso aqui é uma tomografia, né, uma reconstrução que a gente vê, claro, vê bem melhor. Principalmente se isso aqui, pessoal, pode se torcer todo o pedículo vascular, vai causar isquemia, tá? Então, na tomografia a gente vê muito melhor se tem alguma complicação, que no caso seria uma isquemia. Aqui numa imagem de tomografia, vou mostrar aqui o sigmoide dilatado, e aqui numa reconstrução tridimensional, uma imagem ficou bem bonita, mostrando a torção aqui do sigmoide. Mesma coisa, ó, uma imagem no raio-x aqui mostrando o sinal do grão de café e aqui a torção dos vasos aqui, ó, em volta aqui do sigmoide. O gás extraluminal, a gente também já falou, pneumoperitônio, quando perfura alguma parte do intestino, pode ser o estômago, o delgado, o cólon, né? Geralmente, nesse caso, o paciente tem que fazer uma intervenção cirúrgica mais rápida, né? Então, as causas mais comuns, né, é a úlcera gastrodenal ou a diverticulite, né? Que daí a diverticulite é mais comum lá no cólon sigmoide, tá? O raio-x é o primeiro método, geralmente, mas a mesma coisa, ó, ele não é muito sensível para coleções pequenas de ar. Quando tem muito pouco ar, ele pode não ser muito sensível, né? Então, de novo, a tomografia é melhor método para te ver. Então, o ar ele se acumula aqui nesses ligamentos, né? Então, o mais comum é isso aqui, pessoal, o ar se acumular embaixo do diafragma direito, né? Entre o diafragma e o fígado, a gente vê essa laminazinha de pneumoperitônio. Geralmente é mais fácil de ver essa imagem no raio-x de tórax, que compõe, né, aquelas 4 incidências do raio-x de abdômen agudo, o raio-x de tórax compõe. Então, melhor, quando vocês estão olhando um raio-x de abdômen agudo, querem ver o pneumoperitônio, podem olhar em várias sequências, mas o raio-x de tórax geralmente é uma incidência boa para te ver isso aí, porque vai te mostrar exatamente aquela laminazinha de ar embaixo do diafragma. Também pode mostrar ambos os lados da parede das alças, né, que é o sinal de Rigler, e me mostrar o ligamento falciforme. Aqui mostrando aqui mostrando as alças intestinais, né? Tu vê, quando tem um grande pneumoperitônio, tu vê muito bem a parede da alça, ó, porque tu tem ar dentro da alça e ar fora. Isso delimita bem a parede dela, o sinal de Rigler. Isso que indica geralmente um grande pneumoperitônio, não é pequeno, é grande no caso. E o ligamento falciforme também, quando tem grande pneumoperitônio, o ar ele vai delimitar o ligamento falciforme, que é aquele ligamento que vai entrar lá no fígado, né? Bom, isso aqui então foi o cenário 1, que a gente já tinha visto alguma coisa, agora vou mostrar algumas coisas diferentes para vocês dos outros cenários. O cenário 2, pessoal, vocês estão na emergência, tá? E vão atender um paciente com dor na fossa ilíaca direita, e tu examinou ele lá e tu achou que é uma apendicite. Dor à direita e vocês acharam que é uma apendicite. Que exame vocês vão pedir na emergência? Um raio-x? Nunca, né?
Pelo amor de Deus, não me peçam um raio-x para suspeita de apendicite. Tá? O melhor método, de novo, é a tomografia, né? E aí tu pode pedir a tomografia sem contraste, não precisa ser aquela tomografia com contraste que eu mostrei nas aulas de abdômen, né? Na fase arterial, venosa e tardia, não. Eu estou numa situação de emergência, eu quero resolver o problema do paciente, eu quero saber se o paciente tem apendicite, eu consigo saber isso muito bem com uma tomografia sem contraste. Tá? Ah, se o teu paciente é criança, eu não quero dar radiação nele. E mesma coisa, o paciente é gestante, eu não quero dar radiação, aí sim tu faz ultrassom, né? Ok? E ainda existe, pessoal, na gestante, se na gestante o ultrassom ficou meio na dúvida e tu ainda está com a suspeita forte, a gente pode fazer uma ressonância magnética, tá? Uma RM em gestante é um exame que a gente utiliza com uma certa frequência, né? Quando tu tem suspeita de apendicite em gestante, em que o ultrassom não mostrou o apêndice. Tá? E a suspeita continua forte, né? Então, a imagem da tomografia, né? Olha a sensibilidade lá próxima de 100%, né? Mesma coisa que a especificidade. Por quê? Porque na tomografia tu vai ver o apêndice. Tu tem um critério, apêndice dilatado, maior do que 6 milímetros. A parede dele espessada e a gordura em volta fica infiltrada. Então tá aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó, essa bolinha aqui é o apêndice. Ó. Se eu medir ele aqui, ele tem mais do que 6 milímetros de diâmetro, certo? A parede dele está espessada. E olha a gordura, esse pretinho é a gordura dentro do abdômen. Olha lá à esquerda, por exemplo, está normal, ó. É que a gordura está toda infiltrada, infiltração da gordura, ó. Cheia dessas infiltrações aqui. O que é isso? É inflamação daquela gordura que fica em volta do apêndice. Então, muito fácil de ver na tomografia, pessoal. Tu pode ver isso na eco, consegue ver também. A tomografia é melhor, mas tu consegue ver na eco. Raio-x, nunca, não vão pedir raio-x. Tá? Dor na fossa ilíaca esquerda, teu paciente está com suspeita de apendicite. E agora, o que tu vai fazer? Desculpa, diverticulite. Diverticulite na fossa ilíaca esquerda, porque a diverticulite ela pode acontecer também na direita, mas ela é muito mais comum à esquerda, no sigmoide, porque o sigmoide tem muito mais divertículos, né? Então, aquele teu paciente mais idoso que chegou com uma dor forte, né, na fossa ilíaca esquerda, tu suspeitou de uma diverticulite na emergência. Que exame tu vai fazer? Raio-x? Nunca, pessoal. Tomografia sem contraste, tá? Desculpa. Tomografia sem contraste, mesma coisa, eu quero ver os sinais de diverticulite. Eu não preciso injetar o contraste aquele para fazer esse diagnóstico. O paciente está em emergência, eu quero resolver o problema dele, tá? Ah, eu consigo ver diverticulite na eco? Até consegue se for uma diverticulite já mais avançada, for um paciente magrinho, assim, tu consegue ver. Mas geralmente tem gás ali, é meio ruim, tá? Então a tomografia é o método que tem maior acurácia. E o que tu vai ver na diverticulite? Aqui tem uma imagem, ó. Aqui está o cólon sigmoide, ó. Essas bolinhas aqui são os divertículos. Ó. Aqui no plano coronal, ó, aqui está o sigmoide, cheio de divertículos. E olha como a parede dele está bem espessada, ó. Olha como a gordura, esse pretinho está infiltrado. Então são os mesmos achados. Qualquer inflamação de alça de intestino, tanto o apêndice como o cólon, o que vai acontecer? O intestino ele é burro, a única coisa que ele consegue fazer é espessar, né? Então vai ficar espessado. Vai ficar espessado, vai ficar infiltrado, e a gordura infiltrada. Isso, via de regra, para qualquer patologia que cause inflamação no intestino, tu vai ter isso. Um espessamento de parede e a infiltração da gordura no cólon sigmoide que está cheio de divertículos. Diagnóstico de diverticulite aguda, nunca ia conseguir fazer esse diagnóstico por raio-x, por exemplo. Tá? Esse aqui é um quadro diferente um pouco, mas também é um quadro que o paciente tem dor na fossa ilíaca esquerda. Tá? Aqui eu tenho o cólon sigmoide. Veja que a parede do cólon está fininha, mas aqui, ó, eu tenho uma bola, estão vendo aqui? Uma bola, né, com um ponto dentro, estão vendo aqui? Uma bola, um halo, e, né, uma lesão arredondada com um halo hiperdenso e com um ponto central denso, né, uma bolinha de gordura.
Vamos lembrar da anatomia, o que a gente tem na frente? O que a gente tem na frente, junto dos cólons? Os apêndices epiploicos. Lembra aquelas bolinhas de gordura? É isso aqui, por exemplo, estão vendo aqui, ó. Quando tem uma torção de um apêndice, isso gera um processo inflamatório. Que nem aqui, ó. É mais comum à esquerda. Isso aqui simula diverticulite, porque o paciente vai estar com dor na fossa ilíaca esquerda. Vai simular uma diverticulite. Eu consigo ver muito bem isso aqui na tomografia. Muito bem. No raio-x nunca vai ver, na eco é bem difícil. Na tomografia o diagnóstico é fácil. É isso que eu mostrei aqui, ó. Uma imagem redondinha, com halo hiperdenso, com ponto central denso. O que é isso? Olha aqui, ó. É o apêndice epiploico, tá? Que está patológico. Isso é chamado de uma apendagite epiploica. É um nome feio, né? Mas o nome disso aqui é apendagite epiploica. Uma lesão, então, arredondada, com densidade de gordura, com halo hiperdenso, né? E tem um ponto central denso, que é aquilo ali, ó. Aquilo ali representa os vasos centrais engurgitados ou trombosados. E a parede colônica está normal, a parede do cólon está normal. Então, muito importante esse diagnóstico. Por quê? Porque ele vai diferenciar, né? Vai diferenciar o teu paciente que tem uma diverticulite aguda, um quadro mais grave, do paciente que tem uma apendagite epiploica, tá? Um diagnóstico diferencial, então, com diverticulite, e se for à direita, também pode ser com apendicite. O tratamento disso aqui é com AINES, né? É uma condição autolimitada, geralmente dura cerca de 2 semanas, tratando, ele vai melhorar, tá? Aqui a imagem, né? Por exemplo, uma involução, mostrando aqui, ó. Uma área com densidade de gordura, com halo hiperdenso, com ponto central denso. Depois de 2 semanas, vejam como reduziu, ó. A evolução da apendicite epiploica. Quarto cenário, paciente com dor no hipocôndrio direito. Bom, quando o paciente tem dor no hipocôndrio direito, o que tu vai suspeitar? Primeira coisa é uma cólica biliar, né? Algum cálculo na vesícula, né? Colicistite, né? Então, esse teu paciente que tu fez essa hipótese diagnóstica, tu vai pedir para ele um raio-x? Não. Vai pedir para ele uma tomografia? Não, a gente viu na tomografia que os cálculos de vias biliares, eles podem ser apenas de colesterol, ter pouco cálcio e não aparecer na tomografia, né? Então, tu vai pedir ultrassom. Então, cálculo, suspeita de cálculo na vesícula biliar e colicistite, tu vai pedir um ultrassom. A gente tem, né, ultrassom é um método de escolha, então, para avaliar a colelitíase, tem uma alta acurácia, próxima de 100%, né? A imagem, a gente já mostrou nas aulas, né, aquela imagem densa, hiperecóica, né, com a sombra acústica posterior dentro de uma vesícula, uma colelitíase. Já na colecistite aguda, tu vai ter uma obstrução daquele cístico, né? A gente já viu na aula, a gente só está juntando os conhecimentos. Diagnóstico, de novo, é ultrassom, tomografia naqueles casos atípicos que eu mostrei, lembra na aula, na colecistite enfisematosa ou alitiásica. Casos atípicos da tomografia. Os achados, aquela vesícula hidrópica dilatada, com litíase, com bile espessa, a parede espessada, sinal de mancha geográfico positivo, a vesícula distendida com mais de 4 centímetros, né, de diâmetro transversal, ou mais de 5 no diâmetro anteroposterior. Tá? Então, são os achados clássicos da colecistite aguda. A gente vê aqui, ó, a vesícula dilatada, com a parede, ó, tudo isso aqui é a parede bem espessada, mais do que 3 milímetros, cheio aqui de lama biliar e cálculos. Então, colecistite aguda calculosa. Aqui, ó, bem espessada a parede dela. A tomografia não é o método de escolha, porque os cálculos não aparecem sempre, né? Mas ela evidencia só bem aquela inflamação em volta, isso ela evidencia. Ela pode ser utilizada naquelas doenças, naquelas colecistites atípicas, né? Que é aquela acalculosa que acomete o paciente de UTI, grave, né? Pós-operatório, grande queimado, enfim. E quando tu quer ver ar na parede da vesícula biliar, que é a colecistite enfisematosa. Aí tu vai lançar a mão na tomografia. Claro, para fazer a tomografia, tu vai ter feito antes uma eco, né? E na eco vai te gerar essa dúvida, essas duas hipóteses aqui, né? Aí sim tu vai fazer a CT. Então, a tomografia, colecistite aguda, é aquela inflamação em volta da vesícula, aquela parede bem espessada, né? Aquele distúrbio perfusional, o que é isso? O fígado em volta da vesícula fica com
um realce, uma impregnação, porque ele está inflamado também. Então, uma calcite aguda na tomografia. A enfisematosa, né, quando tem gás aqui na parede da vesícula biliar, a gente vê bem na tomografia, aqui no caso na ECA é mais difícil. Então, esse foi o quarto cenário. O quinto cenário é o paciente ictérico. Aquele paciente que vocês vão pegar na emergência, o cara vai estar amarelão lá, né? E aí, examinou ele está ictérico, né? Ele está com dor, ele está com febre, ele tá com uma... e esse cara, tu sabe que ele tem já uma colelitíase, por exemplo. Então, está na emergência. Então, tu vai fazer ultrassom, né? Porque tu quer avaliar, então, a vesícula biliar, as vias biliares, pelo ultrassom, né? Então, tu vai pedir um ultrassom para esse cara, né? E os outros métodos nesse contexto? Os outros métodos a gente vai pedir, pessoal, por exemplo, a ressonância mais a colange ressonância com contraste ou a tomografia com contraste, em dois cenários assim bem estabelecidos que tu já sabe que esse paciente ou tem uma forte suspeita, né, que ele tem uma colangite, porque aí tu quer avaliar um pouco melhor a questão de ter abscessos hepáticos, ter alguma alteração no parênquima do fígado, né, por uma colangite. Ou tu tem uma alta suspeita de malignidade, ou seja, aquele paciente está ictérico, está muito emagrecido, está com quadro consultivo, né? Então aí tu suspeita que ele está com um câncer, né, de via biliar, ou fígado, pâncreas, enfim. Então a gente aí sim lança a mão de um exame com contraste, né? E nesse caso a ressonância é melhor, mas o ultrassom vai ser realmente aquele exame da rotina da emergência, esse aqui. Tá? Bom, e aí ainda vai ter aquele caso que vai ter uma dor aguda não localizada, que é aquele cara que tem uma dor na barriga ali, que tu não conseguiu muito bem localizar, o paciente está confuso. E aí tu pode ter que lançar a mão de algum exame de imagem, né? Vai ter que lançar a mão de algum exame de imagem. E aí tu vai ter alguns contextos, por exemplo. Aí nesse caso, um contexto que acontece muito dentro de um hospital é um pós-operatório. Se a gente fez alguma cirurgia no abdômen, de fígado, de intestino, qualquer cirurgia, está com uma dor abdominal forte, não localizada. Pessoal, vai fazer a tomografia com contraste, pessoal. Sempre no pós-operatório, o contraste ele é importante porque ele vai te mostrar melhor as possíveis complicações de uma cirurgia. Então, assim, quando estão avaliando um paciente no pós-operatório, a tomografia tem que ser com contraste. Pode ter casos onde não possa injetar, o paciente tem alergia, o paciente tem alteração da função renal, aí tudo bem. Tá? Um outro caso, um outro quadro, é o paciente com dor abdominal aguda não localizada, então tu não consegue saber se é uma apendicite, se é uma diverticulite, enfim, não localizada. Esse cara está com febre. Então aí esse cara também, para a gente poder, é um quadro mais difícil, né? Então tu vai ter que lançar a mão de uma tomografia com contraste, né? Porque é um quadro um pouco mal definido, pode ser várias coisas, né? Então tu vai ter que lançar a mão da tomografia com contraste, tá? E também com dor abdominal aguda não localizada, e esse paciente está com uma suspeita de isquemia intestinal. Então, quando o paciente está com uma suspeita forte de isquemia intestinal, a gente só consegue ver assim a isquemia intestinal assim, para afirmar o diagnóstico mesmo, né? E ver bem os vasos, qual o vaso que está obstruído, é a artéria mesentérica, o que é. Aí sim, uma tomografia com contraste, né? Então, suspeita de isquemia intestinal, pessoal, o exame de tomografia com contraste para a gente saber qual vaso que está obstruído. O que está obstruído? É uma artéria, é uma veia? Então, a gente tem que lançar a mão nesse contexto aqui, dor abdominal aguda não localizada e suspeita de isquemia, uma tomografia com contraste, tá? De novo, pode ser apropriado ressonância magnética em crianças ou gestantes, né? E ultrassom também pode ser apropriado em crianças ou gestantes, tá? Aqui trago uma imagem de isquemia intestinal, mostrei para vocês antes, o ar, pneumatose, aquele ar na parede do intestino e também nas veias, estão drenando o intestino. Então, isso aqui significa um infarto transmural com gás, né, com pneumatose intestinal. E olha esse caso aqui, o mesmo paciente. Aqui um corte na fase com contraste, né? Estão vendo aqui que vaso é esse que passa aqui na frente da aorta aqui, ó.
Esse vaso é a artéria mesentérica superior, ou seja, cadê o contraste dentro dela? Não tem contraste, porque ela está obstruída, ela tem um trombo obstruindo, né? Então eu só consigo ver isso numa tomografia com contraste. Reparem esse vaso aqui, ó, tem contraste, tá normal. Esse vaso aqui, que é a artéria mesentérica superior, está obstruída por um trombo. Então, de novo, nesse contexto, uma tomografia com contraste é o exame apropriado. Um outro caso que eu trago aqui, paciente de 72 anos, feminina, com extensão abdominal, lactato aumentado, e aí estão suspeitando de isquemia intestinal. Olha aqui, ó, olha aqui o seco dela. Tá vendo um monte de bolinha de gás aqui em volta do seco, na parede? Isso aqui que é a pneumatose intestinal. Isso aqui significa uma necrose, né? Um infarto aqui da parede, no caso aqui era do seco. Ó, de novo. Ó. Olha aqui o fígado, ó, desse paciente. Estão vendo aqui essas linhazinhas pretinhas aqui, é gás lá no fígado. Como é que esse gás chegou no fígado? Pelo sistema porta. Lembrem, a drenagem venosa do intestino, ela vai ser drenada pelas veias, né, mais distais, no caso, lá próximo do intestino. Esse ar ele vai subir pela veia mesentérica superior, depois vai chegar na veia porta, e na veia porta vai entrar no fígado. E a imagem que tu vai ver é isso aqui, ó. Tá? Então a gente vê gás no sistema porta, também chamado de portobilia, se quiser falar. Portobilia. Tá? Significa, então, de novo, uma isquemia intestinal. Tá? Isquemia mesentérica, então, um outro caso, a pneumatose, ó, mostrando várias alças de intestino delgado, estão vendo aqui, cheia de pneumatose. Ó. Significa, então, infarto transmural daquelas alças ali, né? E, de novo, tu vai ter que sempre procurar o gás no sistema mesentérico e no sistema porta. Tá? As etiologias, pessoal, esse artigo é bem legal para quem quiser ler depois, né? É um artigo que fala dos diagnósticos de isquemia intestinal aguda. É um artigo da JR de 2009, mas faz uma revisão bem interessante, que tem várias etiologias para a isquemia intestinal, né? Por exemplo, pode ser uma oclusão arterial, né? Tá? Então, um paciente com uma arritmia, com infarto miocárdio, aterosclerose, hipotensão, tá? Ou pode ser até uma oclusão venosa, uma oclusão venosa também causa infarto intestinal, isquemia intestinal, né? Porque ele vai começando então a engurgitar aquelas veias, né? Então esse paciente também vai ter achado de isquemia intestinal. Pode ser por estrangulamento. O que é o estrangulamento? Quando aquela alça torce, né? Então, por exemplo, naquele paciente que tem uma cirurgia abdominal prévia, né? Qualquer paciente que tiver uma hérnia, uma brida, algo que torcer aquela alça intestinal, aquela alça vai ser estrangulada, ou seja, vai ter sofrimento, né? Porque ela vai parar, então, a circulação. Então, é uma outra causa de isquemia intestinal, o estrangulamento de alças intestinais. E também uma última causa é a causa de não oclusão. O que é isso? Isso aqui é aquele paciente velho, idoso, que tem muita aterosclerose. Tá? E daí é o seguinte, daí ele tá compensadinho, bonito lá. Aí um dia ele faz uma hipotensão por alguma causa, uma hipovolemia, uma medicação, um infarto cardíaco, ele por algum motivo ele fica hipotenso. Então pensem, ele já tinha as artérias da circulação visceral dele do intestino ruins, porque estava cheio de placas de aterosclerose. Aí a pressão dele baixou, aí aquelas artérias ficaram com menos perfusão ainda. Então, aquele paciente não teve uma oclusão de nenhum vaso do intestino, mas por ele já ter vasos com muitas placas, qualquer redução da pressão sanguínea dele, por vários motivos, pode causar uma redução, então, do suprimento sanguíneo daquelas alças. Então, isso aqui é muito comum em paciente idoso, né? Aquele paciente que ele tem aquela angina mesentérica, ele tem dor mesentérica, né? Porque ele tem placas. É semelhante com o paciente que tem placas de aterosclerose nas artérias coronárias do coração, né? Ele vai tendo anginas, vai tendo dor crônica, né? Essa imagem, então, é aquela ali, né? Com várias, nesse caso com pneumatose, né? Aqui uma alça sem pneumatose, com isquemia, ainda sem pneumatose, tá?
Uma outra causa de dor, que sempre a gente está num hospital tratando paciente oncológico e tal, né? A gente tem que lembrar de outras causas. Por exemplo, essa aqui, 39 anos, feminina, em quimioterapia. Quimioterapia, sepse grave, vômito, dor, leucocitose. Então, o intestino dela, que é essa parte aqui na frente, é o cólon transverso, esse aqui é o cólon transverso. Cólon direito, cólon esquerdo, estão bem espessadas, com as paredes espessadas, ó, com realce das paredes, né? Então, isso aqui, num paciente em quimioterapia, no hospital grave, com aspecto de espessamento difuso do cólon, é chamado, né, é altamente suspeito de uma colite pseudomembranosa. Isso aqui é confirmado na colonoscopia, que uma infecção por essa bactéria aqui, o Clostridium difficile, né, uma infecção grave da mucosa do intestino grosso, né, uma colite. De novo, a gente vê isso aqui na tomografia, né, com contraste, né, no raio-x vai ser difícil de ver, tá? Fatores de risco são antibióticos, quimioterapia, com injúria de mucosa e internação longa. Geralmente é aquele paciente grave do hospital, tá? Olha aqui um outro caso, uma paciente de 10 anos, essa aqui com leucemia linfocítica aguda, LLA, neutropênica, dor abdominal. Olha o seco dela bem espessado, estão vendo aqui com realce aqui na camada interna, um realce da mucosa, uma alça bem espessada. Nesse caso aqui tem um diagnóstico só, paciente em quimioterapia, leucemia neutropênica, uma chamada colite neutropênica, o nome desse diagnóstico, ou também tiflite. Diagnóstica por tomografia com contraste. Isso aqui acontece em pacientes com neutropenia severa, geralmente em leucemia ou transplante de medula óssea. Isso acontece, então acontece uma injúria da mucosa, com invasão da parede, né, polimicrobiana, e também com necrose progressiva daquela parede, tá? Então, isso aqui, o realce parietal em alvo, que a gente está vendo aqui, ó, um realce interno aqui, forma um alvo. Ó. A mucosa impregna, depois tem uma parte que não impregna e a parte da serosa, que é mais externa, impregna. Tem um aspecto em alvo, né? Que é um realce da mucosa e edema da submucosa, né? E acontece isso, então, no seco, no colo ascendente, no ilho distal, né? Então, isso aqui, em paciente neutropênico, a gente pensa numa tiflite ou colite neutropênica, tá? Lembrando que esse realce parietal em alvo, a gente está vendo aqui um outro caso, aparece no alvo. Quando vocês verem isso em alguma descrição de laudo, ou vocês mesmos identificarem no exame, isso aqui é uma causa, é uma alteração benigna, assim, no sentido que não é tumor, né? Porque um tumor nunca vai fazer esse aspecto em alvo. Uma alteração benigna que é encontrada em algumas entidades. As colites, quando você já as colites infecciosas, na doença de Crohn também acontece, num paciente que tem uma isquemia intestinal com reperfusão, ou seja, ele fez uma isquemia, mas aquela alça não infartou, reperfundiu. Tu vai ter esse realce parietal em alvo, ou também numa doença chamada enterite actínica aguda, aquele paciente que fez uma inflamação no intestino por radioterapia, tá? Radioterapia, ela pode causar uma enterite, então por isso actínica, dá esse aspecto. Então, quando vocês verem esse aspecto em alvo, é uma causa, desculpa, benigna, tá? Não é tumor. Agora, o sétimo cenário é o paciente com dor aguda em flanco, né? E a suspeita de urolitíase. Desculpa. A gente já viu que a tomografia sem contraste é o melhor método para avaliar cálculos renais, mas, de novo, ultrassom pode ser o primeiro método, não é tão sensível, principalmente por pedras pequenas, né? Menor do que 3 milímetros, e cálculos lá no ureter médio. A gente não consegue ver muito bem no ultrassom, porque tem muito intestino, muito gás na frente, né? Então, o ultrassom pode ser o primeiro método, mas lembrando que a tomografia é bem mais sensível, então se quiser pedir direto a tomografia, não está errado. Eu acho que é um método que tu consegue ver cálculos renais e várias outras coisas, né? O oitavo quadro é dor abdominal e a tua suspeita de pancreatite, né? E aquele teu paciente com epigaustralgia, com irradiação para a região lombar, náusea, vômito, febre, pode ter em casos graves, né? Esses sinais aqui de Grey Turner e Cullen, casos graves. Então, lembrando que a pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas, né?
ele pode ser bem variado, ele pode ser uma doença leve ou pode ser grave. Então, o paciente pode morrer ou pode ter só uma doença mais tranquila. O diagnóstico, então, é o paciente com dor não aguda, não dar superior, vai ter um aumento de amilase e lipase, né? E achados de imagem, né? A mortalidade também está associada, então, muito associada à infecção secundária, né? Quando tem uma infecção secundária de áreas necróticas, está associada à mortalidade, né? E também quando o paciente tem falência de múltiplos órgãos, né? As causas são várias, álcool, litíase e biliar são as causas mais comuns de pancreatite, né? Outras causas menos comuns a gente tem que lembrar que existem, né? Metabólica, infecção traumática, algumas drogas, e também pode ser, em 30% dos casos, desconhecido. A pancreatite ela pode ser edematosa ou necrotizante, a edematose é mais comum, né? É aquela pancreatite onde tem só um edema do pâncreas, tu não tem necrose, então todo o pâncreas realça. Embora menos que o normal, tem um aumento focal ou difuso do pâncreas e um infiltrado adjacente pequena quantidade de líquido. É só um edema do pâncreas, não tem necrose. Já a pancreatite necrotizante é aquela pancreatite mais grave, onde tu vai ter necroses de áreas do pâncreas. Só que, pessoal, é importante a gente lembrar que essa necrose, eu já falei isso, mas ela começa a acontecer apenas 48 a 72 horas após o início do quadro. Então, assim, a gente deve pedir a tomografia com contraste, pessoal, geralmente, no mínimo, assim, passado no mínimo 48 horas, mas o ideal será 72 horas do início do quadro, para pedir a tomografia com contraste, tá, pessoal? Por quê? Porque para que é o contraste? É para ver se tem necrose. Então, se a necrose demora para acontecer, a gente tem que esperar, tem que dar tempo para ela acontecer, se ela for acontecer, para a gente poder detectar ela. Então, por isso que a tomografia com contraste ela tem seu valor, a tomografia na pancreatite aguda, né, dentro de um contexto adequado de início dos sintomas, né. As complicações da pancreatite são coleções líquidas pancreáticas, peripancreáticas, derrame pleural, pode ter alterações vasculares, né, como aneurisma, trombose, coagulação vascular disseminada, necrose tubular aguda, falência renal, insuficiência respiratória. Pode ser um quadro sistêmico, né, pode ser um quadro grave e levar à falência de múltiplos órgãos por ser uma doença assim grave, quando é principalmente necrotizante, e daí ela vai ter manifestações sistêmicas, né. A tomografia computadorizada, então a gente vai ter na doença edematosa, um aumento de volume. Quando tem necrose, o realce é heterogêneo, ou seja, aquelas áreas de necrose não tem realce. Vai ter densificação do plano adiposo, líquido livre na cavidade, derrame pleural, espessamento do estômago e do duodeno, que estão em contato ali com o pâncreas, por isso tem espessamento deles. Então aqui um quadro de pancreatite leve, né, edematosa, tem um aumento do pâncreas, aí a gordurinha dele fica infiltrada, ó. Tá? Olha aqui, ó, o aumento do pâncreas, com líquido aqui em volta, ó. Tá? Já no necrotizante, então, tu tem uma necrose do pâncreas, né? Então, aquela combinação então, do parênquima não contrastado. Vai ter, além disso, coleções peripancreáticas heterogêneas e sem realce. Então, tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, uma tomografia com contraste, que tem que fazer, então, pelo menos 48 horas, né? Mas o ideal 72 horas depois do início dos sintomas. Olha aqui, ó. Aqui tem a cauda do pâncreas normal, impregnando. Cadê o realce aqui do corpo e da cabeça? Não tem. Por quê? Tem necrose. Tem uma grande coleção aqui, tá vendo? Coleção necrótica. Tá? Aqui de novo uma grande infiltração aqui peripancreática e aqui no asterisco mostrando essa área que realça menos, tá? Uma área de necrose na cabeça do pâncreas, uma grande coleção próxima aqui ao cabeça do pâncreas. E a gente também tem que detectar nos exames de imagem a pancreatite infectada, que é o principal fator de risco, né, para falência de múltiplos órgãos. E geralmente essa infecção está associada à presença e extensão da necrose. Quanto mais necrose tu tiver, mais risco de ter infecção, né? O principal achado de imagem na necrose infectada, que é gás na área cometida na coleção, tá? Quando tu vê gás é o principal achado. Então aqui, por exemplo, trago um caso, né? O paciente no início estava aqui bonitinho, não, estava ruim, né? Aqui está a cabeça do pâncreas, o corpo, aqui tá bom. E aqui tu tem
nesse asterisco aqui, uma área que não realça pelo contraste. Então, uma necrose extensa, cheia de coleção necrótica em volta. Depois de alguns dias, o paciente começou a piorar. Olha aqui, a coleção necrótica encheu de gás. São essas bolinhas pretas aqui. Então, uma pancreatite necrotizante com uma coleção necrótica infectada. Por quê? Como é que eu sei? Porque tem gás, tá? Então, a tomografia ela vai te dar isso aí. É muito importante a gente fazer nesses casos, para ele vai te dar a gravidade do caso, né? Pessoal, rapidinho, então, um sumário da aula que vocês têm que levar para vocês, enfim, para a vida de vocês, né? Estudar e ver de novo essa aula. Na emergência, né? A tomografia sem contraste, ela aí é o melhor método isoladamente, que vai ser o mais resolutivo, né? Faz sem contraste, faça só uma fase, menos radiação, né? Independente da função renal, porque o contraste, a gente sabe que se o paciente tem alteração de função renal, às vezes a gente não pode injetar ou tem alguma contraindicação. Ela é muito importante porque eu consigo ver tudo isso aqui, pessoal. Eu consigo ver cálculo renal, consigo ver apendicite, consigo ver diverticulite, consigo ver abdômen agudo obstrutivo, consigo ver pancreatite, consigo ver pneumoperitônio, aneurisma de aorta. Então, tem um valor preditivo negativo alto, eu consigo excluir tudo isso aqui, ó. Se o teu paciente está com uma dor abdominal, fez a tomografia sem contraste, ele não tem nada disso aqui, tu pode mandar ir para casa tranquilo. Agora, se ele fez um raio-x e não mostrou nada, tu não pode mandar ir para casa, porque se ele continua com dor, tu não sabe o que ele tem, né? Então, essa aqui é a grande importância. Tomografia sem contraste no cenário de uma emergência, tá? Ó, e a com contraste, quando é que tu vai fazer? A gente vai fazer na emergência algumas indicações. Mostrei para vocês, é a isquemia intestinal. Quando suspeito de tumor, né, então a massa palpável no abdômen, então estou suspeitando de um tumor, tem que injetar também. Tá? Então, uma massa palpável é uma neoplasia, né? Enfim, alguma coisa que tu palpou e tu acha que tem uma lesão expansiva, né? Então o contraste ele vai te ajudar a delimitar isso aqui. Pós-operatório também, né, pessoal? Falei pós-operatório tem que ser com contraste. E paciente com febre também, né? O contraste, uma dor abdominal vaga, assim, com febre, o contraste ajuda bastante. E, de novo, pancreatite aguda com contraste. Então, né, só vai fazer, então, vai pedir ela com contraste, mas apenas 48 a 52 horas após o início do quadro, porque ela demora para acontecer, tá? Ultrassom, pessoal, ultrassom, então, vamos reservar o ultrassom, aquele do paciente com patologia da vesícula das vias biliares, né? Paciente com dor no quadrante superior direito, né, no hipocôndrio direito, o paciente com suspeita de pedra, ou enfim, qualquer alteração nas vias biliares, a gente vai fazer o ultrassom. Lembrando que eu não estou suspeitando nesse caso de câncer, né? Se for o câncer, tumor, a gente pode ir para um exame com contraste. É muito importante, então, para crianças também, no caso da apendicite, crianças e grávidas, né? Pode fazer ultrassom para ver apendicite, né? E os cálculos renais, como eu falei antes, também a gente consegue ver muito bem no ultrassom. Lembrando que cálculos pequenos, menor do que 3 milímetros, a gente pode não conseguir ver muito bem o ultrassom e a tomografia é melhor, tá? E o raio-x, pessoal, de novo, é um valor limitado atualmente, principalmente em local com a gente tem outros métodos, né? Então ele tem alguma papel nesses casos aqui na obstrução, perfuração intestinal, né? Ou até no cálculo renal, assim, é um papel mais limitado, né? E não está errado pedir ele como um primeiro método, sabendo que tu vai ter que depois talvez pedir algum outro método, né? Então essa é a questão do raio-x, tá? Pessoal, muito obrigado. Deixa eu só aqui parar de gravar.